Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Questões da Qualidade. Hoje eu retorno dando continuidade a essa série de vídeos que fala sobre monitoria de atendimento e o tema específico que eu vou trazer hoje é esse daqui, ó. Monitorar no aleatório não é algo inteligente. Já adianto para você que eu não vou trazer aqui uma percepção pessoal desse tema, né, dessa proposição aí. Eu vou trazer algo que a própria experiência, a própria prática que a gente tem com monitoria mostra para a gente claramente. O que essa experiência, o que essa prática mostram para a gente claramente é que monitorar no aleatório não é algo produtivo, é pura perda de tempo. Monitorar no aleatório basicamente faz a gente perder tempo, faz a gente se frustrar por não encontrar algo positivo para poder ajudar a nossa equipe, dentre outras coisas. E aí eu vou trazer ao longo desse vídeo todas essas coisas, vou explicar claramente para você o que é essa monitoria aleatória, o que é o contrário dela e fixar, né? Esse não é um caminho viável, o caminho da monitoria aleatória, e esse caminho, o caminho oposto da monitoria aleatória, existe sim um caminho oposto a ele, é um caminho viável. Eu vou te passar o mapa para você saber qual é o caminho que você tem que seguir e o caminho que você tem que evitar, beleza? Então vamos lá, vamos direto ao ponto, vamos começar aqui a nossa discussão e para a gente iniciar eu já trago aqui para você o que é monitoria aleatória. Eu estou trazendo logo no início esse ponto, né, o conceito de monitoria aleatória, para ficar muito claro para você qual caminho você vai ter que evitar. E bem, o caminho que você vai ter que evitar é justamente o caminho de monitorar interações, monitorar atendimentos sem nenhum critério definido. Como eu trago aí, monitoria aleatória é basicamente isso. É quando os atendimentos são escolhidos, são monitorados sem nenhum critério definido. Complementando essa ideia, para que ela fique aí mais clara para você, quando a gente monitora no aleatório, a seleção dos contatos, das interações, acontecem por sorteio, por conveniência, esse é o caso mais comum, ou então pode acontecer também simplesmente pelo fato de ter ali umas interações, ter um conjunto de contatos disponíveis naquele momento. O líder, a pessoa que vai monitorar, não se dá ao trabalho de pesquisar, de buscar algum contato. Tem aqueles ali disponíveis, vou monitorar. Ah, já está aqui, não vou me dar o trabalho de pesquisar, gastar tempo pesquisando contato, vou nada. Outra questão aí sobre monitoria aleatória é que os contatos são avaliados porque precisam ser avaliados, não porque representam algo em particular. Aí a gente tem aquela situação, né, do fazer por obrigação e também tem o fazer por bater meta. Na verdade, são dois casos bem similares, né? O líder precisa bater uma meta de monitorias, precisa entregar uma quantidade X para não ficar exposto, vai lá e faz por pura obrigação, tira o seu nome da reta e para ele tudo certo, né? Para a operação, para a equipe não vai estar tudo certo, porque não está se cumprindo aí o papel fundamental da monitoria, mas para o líder, enfim, ele fez o trabalho dele, entregou, ninguém vai ficar no pé dele cobrando monitoria. E aí, para fechar esse conceito de monitoria aleatória é basicamente ouvir atendimentos ao acaso, sem um direcionamento prévio sobre o que exatamente se quer observar. Tá aí explicado para você o que é monitoria aleatória, agora eu queria trazer aqui dois casos que são bem comuns aí no contexto, principalmente dos contact centers, que mostram duas realidades bem diferentes, mas que no fim representam a mesma situação. Monitorar e geralmente monitorar demais sem conseguir atingir o objetivo da monitoria. O primeiro caso é o curioso caso do líder que monitorou uma quantidade absurda de interações, mas todas por acaso e conveniência. Esse líder aí é muito esperto, muito estratégico na cabeça dele, e ele fez o quê? Pegou todas as ligações que tem menos de 1 minuto e aí monitorou todas elas. Quando foram olhar lá no relatório de monitorias mensal, tá lá esse líder com 250 monitorias. Um destaque, um prodígio, uma máquina de monitorar. Então esse líder monitorou mais que todo mundo, ele foi destaque em produtividade de monitorias, né? Claro, a área de qualidade, nem a liderança dele olhou a qualidade dessas monitorias que foram feitas, só olharam o número, então esse cara foi destaque. E aí por isso, claro, ele ficou todo orgulhoso, né? Ele ficou nas nuvens, eu sou o melhor, eu sou uma máquina, uma jaula embestada. O problema é que no fim das contas ele não encontrou nenhuma pista para explicar a nota baixa de qualidade da equipe dele, muito menos a produtividade aquém do esperado. Ou seja, esse líder não encontrou nada realmente ali de produtivo, de útil para poder ajudar a sua equipe. Colocando ainda de uma maneira mais técnica, ele não conseguiu atingir em nenhum momento o objetivo fundamental da monitoria, que é justamente avaliar o atendimento, extrair dali insights e aí aplicar esses insights, transformar esses insights em ações, no caso, e aplicar eles para poder então gerar melhoria.
Agora trazendo o segundo caso, e depois a gente faz uma comparação com esse primeiro, nós temos aí o caso, né, o triste caso, na verdade, do líder que, com toda a sua boa vontade, com todo o seu esforço, monitorou aleatoriamente até o seu ouvido sangrar, até ele ficar à beira da loucura. Esse líder aí monitorou aproximadamente 500 interações do seu time, todas ao acaso, né? Claro, sem método, só buscando encontrar algo interessante. Esse líder aí, por mais bem intencionado que ele fosse, por mais esforçado que ele fosse, ele não tinha uma noção de método bem estruturado, bem direcionado, para que ele monitorasse e conseguisse encontrar algo que realmente ajudasse a sua equipe. Então ele seguiu assim sem método, né? Só atirando no escuro, tentando encontrar alguma coisa, procurando lá a agulha no palheiro, e aí no final das contas ele teve o mesmo resultado que o outro. Ele também não conseguiu encontrar nenhuma pista para explicar a nota baixa de qualidade da equipe dele, assim como a produtividade aquém do esperado. No fim das contas, temos aí dois casos opostos, dois casos de líderes com intenções, com objetivos, com práticas diferentes, mas que tiveram aí o mesmo resultado. E por que tiveram o mesmo resultado? Porque justamente seguiram um caminho que não é viável, esse caminho burro de monitorar aleatoriamente. Agora eu acredito que já ficou bem claro para você o que é essa monitoria aleatória e o que ela resulta para o líder que se utiliza dela aí no seu dia a dia, na sua rotina, na sua prática. E agora vamos conhecer o caminho oposto, né? O caminho da monitoria que eu chamo de estratégica. A monitoria estratégica, conforme eu coloco aí, é quando os atendimentos são escolhidos com base em um critério definido previamente, e aí nesse caso existe uma intenção clara por trás da escolha. Indo um pouco mais a fundo, no caso da monitoria estratégica, nós selecionamos interações que tenham relação com algo específico que a gente quer observar, entender ou aprofundar, e em vez de tentar a sorte, né, dar o tiro no escuro, lá como o caso do segundo líder, né, o triste caso lá do líder que monitorou com muito boa vontade, com muito esforço, mas não conseguiu atingir o seu objetivo, a gente aqui na monitoria estratégica não tenta a sorte. A gente não espera que algum problema, algum insight, alguma luz, né, do fim do túnel apareça por acaso. A gente, nesse caso, procura atendimentos que tenham determinadas características, sinais ou contextos que façam sentido para uma determinada análise. Já começa a perceber a diferença entre essa monitoria estratégica e a monitoria aleatória? A monitoria estratégica, diferente da aleatória, não se baseia em sorte. Eu não vou sair procurando coisas aleatórias, coisas ao acaso, com a esperança de que eu vá encontrar ali uma mina de ouro que vai resolver os problemas da minha equipe. Trabalhar no aleatório é assim. Trabalhar no estratégico, aí a gente tem uma virada de chave. Por quê? Porque a gente precisa, antes de tudo, planejar, a gente precisa ter ciência de quais são os problemas que a gente tem, e aí quando a gente for buscar contatos para monitorar, a gente vai estar, claro, de olho nesse planejamento, de olho nesses problemas que a gente tem. Toda vez que eu vou selecionar contatos para monitorar, falando de monitoria estratégica, eu vou encontrar contatos que tenham uma relação intrínseca com esse problema que eu tenho. Se o meu problema, por exemplo, é nota de qualidade, eu vou procurar interações que tenham alguma característica que me dê algum sinal para que eu possa então encontrar insights, encontrar pistas para resolver esse problema da nota de qualidade. Se o meu problema é TMA, e aí para ser mais específico, TMA alto, eu vou procurar o quê? Ligações, interações que tenham TMA alto. Eu posso também pegar ligações que tenham TMA baixo? Posso, afinal essas ligações que têm TMA baixo podem me dar ali um insight, uma pista, um caminho para entender por que as pessoas que têm o TMA baixo conseguem entregar ali constantemente uma performance adequada e as outras não. É nesse sentido aí que a monitoria estratégica funciona. Eu planejo, eu tenho ciência dos meus problemas, e aí quando eu vou buscar as monitorias e realizar as monitorias, eu vou fazer isso com base nesse problema, nesse planejamento que eu fiz, visando justamente extrair desses contatos, dessas interações que eu selecionei estrategicamente, de maneira planejada, de maneira direcionada, algo que vai me ajudar a resolver então os problemas que eu tenho. Beleza? Já que no caso da monitoria aleatória, a gente trouxe um caso aí de líderes, né, que atuam de maneira equivocada utilizando essa monitoria aleatória, vamos trazer também aqui um caso de um líder que atua da maneira correta utilizando a monitoria estratégica. Eu estou falando do líder, né, aquele líder que a gente chama de Sherlock Holmes, né? Lá vem o Sherlock Holmes aí das monitorias. Esse líder, com essa característica aí, com esse perfil, ele monitora contatos com características específicas de uma semana, de um período que o resultado da equipe não foi positivo.
Em 2 horas, basicamente, ele resolveu o mistério do desempenho da equipe. Em seguida, ele reporta o caso para sua coordenação, desenha um plano de ação bem estruturado e coloca esse plano de ação em prática. A gente, quando se trata de monitorias e até para outras questões também, né, aí que envolve o dia a dia, a rotina, a atuação do líder, do supervisor, a gente precisa ser muito mais como esse líder aqui, ó, o líder da monitoria estratégica. Esse líder otimiza tempo, ele não gasta energia à toa, ele vai direto ao ponto, ele é assertivo, ele age rapidamente e colhe rapidamente também resultados. Se a gente for como os outros 2 líderes, né, seja o enrolão, seja o que faz só por obrigação, só por burocracia, ou como o esforçado que gasta energia à toa, gasta energia desnecessária, a gente não vai ter uma atuação muito positiva aí como líder, consequentemente não vai conseguir bons resultados, consequentemente a gente não vai ter sucesso na posição que a gente está.